Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Nós estamos hoje e agora começando mais uma aula da nossa playlist de Excel, em que a gente aprende fórmulas e estruturas utilizadas no nosso processo seletivo e no ambiente empresarial. Se você chegou até nós agora através desse vídeo no nosso canal, não deixa de assistir os vídeos anteriores da nossa playlist, a gente já aprendeu bastante fórmula. Nós também ensinamos tecnologia, tá? Programação, da chamada programação no-code, low-code, na nossa playlist de Bubble. E na nossa série especial de plataforma EAD, também construída em Blender. Nessa aula de hoje nós vamos estar juntos aprendendo e construindo uma dashboard, um painel interativo. O que é isso? Quando a gente trabalha num escritório na nossa empresa e a gente tem que fazer uma análise de dados que são recolhidos de determinada função ou trabalho, são estatísticas, e aí a gente constrói um painel interativo, dinâmico, em que a gente faz a apresentação. Isso é muito utilizado para quem trabalha em empresa de consultoria, tá? Que presta consultoria para as outras empresas, em que a empresa em questão vai no local de trabalho de outros colaboradores, faz uma análise de toda a estrutura da empresa e depois, de acordo com a necessidade da empresa que está sendo feita a consultoria, e depois apresenta um relatório para o dono da empresa, para os funcionários, mostrando como anda o atendimento, o que precisa ser melhorado, o que está certo. Então, só de exemplo. Então, seguindo aqui com a nossa aula de hoje, eu dividi a aula em 5 passos assim simples. O primeiro passo vai ser a análise da nossa planilha base. O que é isso? A gente vai ver os dados que tem nela, tá? Tá aqui na planilha base. A gente vai criar a nossa tabela dinâmica. A gente vai testar e segmentar as tabelas dinâmicas, tá? A interatividade dela. Nós vamos dividir por segmentos. Depois a gente vai começar a montar a nossa dashboard, o nosso painel interativo, e no final a gente salva o nosso trabalho. Ok? Então vamos lá para mais uma aula de hoje. A gente tem aqui duas planilhas. Aqui é onde a gente vai montar o nosso painel interativo, e uma segunda planilha, que é a base, em que nós temos aqui campos preenchidos, tá? Sem registros, sem linhas de registros. Tá? De exemplo, em que na coluna A está a localidade, o ID, né, a contagem desses registros. Na coluna B, a localidade, nasceu o estabelecimento que foi feito. Na coluna D, médico residente, é o nome do colaborador da nossa pesquisa. O tempo de atendimento de cada consulta, aqui o tempo está colocado em minutos, tá? A avaliação que cada residente teve após a sua consulta. O dia da consulta, o mês e o ano. Para a gente começar a criar a nossa dashboard, a gente precisa primeiro transformar essa planilha, essa base aqui, né, em uma tabela. E como que a gente faz? A gente pode, por exemplo, clicar aqui na coluna, na célula 1A, tá? A gente aperta a sequência de teclas Ctrl mais asterístico, ele automaticamente seleciona todas as células que estão preenchidas, tá? As que estão em branco não seleciona. Então, o comando Ctrl mais asterístico faz essa função, ok? Você aperta Ctrl, segura e aperta o asterístico, ele vai selecionar todas as células que estão com dado preenchido dentro dela. Então, Ctrl asterístico, selecionou. Feito isso, a gente clica em formatar como tabela, tá? E a gente vai escolher esse padrão aqui, porque ele já automaticamente atribui cor para célula, para as linhas, tá? Nas células pares, ela vai, ou na ímpares, ela vai intercalando as cores. A gente clica aqui, dá OK, que é o campo todo de dados que a gente tem que vai virar a nossa tabela, tá? Note que ele já colocou a seta de filtro, né, para cada coluna que a gente tem. Já converteu a nossa tabela
a nossa base em uma tabela e a gente vai começar a fazer agora as tabelas dinâmicas com isso, tá? Vou só clicar aqui para distribuir um pouquinho melhor aqui. Fica melhor para a gente visualizar. Note que estão todas as células preenchidas com algum dado, está selecionado, tá? A gente, após ter convertido ela em tabela, nós vamos aqui em inserir tabela dinâmica, tá? Ela está selecionando a tabela que a gente acabou de criar. O que a gente vai fazer? Perdão. A gente vai criar a tabela dinâmica, vai começar a criar nossas tabelas dinâmicas numa nova planilha, separada dessa daqui, tá? Então, a gente clica aqui, dá OK. Ele automaticamente cria uma planilha nova no nosso arquivo e já abre a nossa tabela dinâmica com os campos todos que tem na nossa base, ok? O que a gente faz primeiramente? A gente vai clicar aqui em localidade. Deixa eu ver se eu jogo o meu vídeo para cá. Isso, eu acho que aqui vai melhorar para a gente poder visualizar aqui, que a gente vai utilizar muito esse campo aqui. Se eu clicar em localidade, tá? E arrastar para cá, ele já começa a criar a primeira tabela dinâmica, em que aqui ele mostra as cidades que estão dispostas aqui na base, ok? A gente pega esse mesmo campo localidade e arrasta aqui para valores. Então, ele já me mostra o atendimento, tá? De cada cidade, quanto foi em cada uma. Feito isso, a gente seleciona essa primeira tabela dinâmica que a gente criou. A gente vai vir aqui, ó, em inserir, tá? Segmentação de dados. A gente clica em segmentação de dados e nós vamos escolher na segmentação de dados o campo mês. Dá um OK. Ele cria aqui uma segmentação de dados, uma mini tabela interativa. O que é isso? Se eu clicar aqui no mês, ele já começa interativamente a mostrar a localidade e a quantidade de atendimento em cada localidade. Tá vendo? Ó. Se a gente quiser que apareça todos de novo, é só a gente remover o filtro aqui. Beleza, pessoal? Seguindo aqui com a nossa aula, deixa eu colocar para cá o vídeo, tá? Nós selecionamos a tabela que a gente criou, dinâmica, tá? Seleciona ela toda, dá um Ctrl C e a gente vai clicar aqui e Ctrl V. Vai colar ela aqui, copiar ela, ok? Ctrl C, Ctrl V. Não está indo. Deixa eu clicar aqui com o botão direito, ver se vai. Deve ser por causa do aplicativo de gravação e aí ela dá esses conflitos com teclas de atalho. Pronto, colocou aqui. Nessa nova tabela aqui, a gente vai remover o campo localidade, tá? Vai colocar o campo médico residente e vai colocar de imediato o tempo de atendimento nos valores aqui, tá? Então, ele já deu aqui o tempo de atendimento dos médicos, certo? O que a gente faz? Ele está dando a soma total aqui. A gente, se clicar em cima do campo e vier aqui em configurações do campo de valor, ele está fazendo a contagem desses valores, tá vendo? Que são 100 atendimentos na nossa base, tem 100 atendimentos aqui, 100 atendimentos aqui, tá? Nós podemos mudar, por exemplo, para a média de atendimento de cada profissional. Ele mostra a média de atendimento de cada profissional. Feita a conversão, ele apareceu esse número com um monte de casas decimais. A gente vem aqui, remove as casas decimais, tá? Por exemplo, ó, seleciona os intervalos, remove as casas decimais. E aqui deu a média de atendimento para cada médico, entendeu? Se a gente vier aqui em janeiro, ó, ele faz a mudança, ó. Tá vendo? Já está interativo junto com a outra, ó.
A gente remove o filtro para mostrar tudo de novo. A gente seleciona a tabela agora com o nome dos médicos. A gente copia, né? Nós vamos vir aqui e colar ela aqui também. Tá? Agora foi, vai entender. E nessa daqui, a gente vai colocar, vai tirar o tempo de atendimento e vai colocar a avaliação do atendimento. Tá? Então, isso aqui é a nota de atendimento de cada profissional, ok? Só que também, mais uma vez, quando a gente insere a tabela aqui, ele faz a soma do total de atendimentos, mas a gente não quer. A gente quer a média da nota de atendimento de cada profissional. A gente clica em cima do campo, da célula que tem a indicação do campo, né? Configurações do campo de valor, e aí a gente seleciona de novo aqui, ó, é média, ok? A média de avaliação para cada profissional. E aí ele muda. Então a nota média para Ana Clara é 8, por Carlos é 8, por Luiz Torres é 9, por Marco Aurélio é 9. Tá vendo? Se a gente voltar aqui, ó. Vamos arrastar isso aqui para cá. E clicar também está interativo. Toda ela está interativa, ó. Certo? Em cima desses três campos, dessas três tabelas dinâmicas que nós fizemos, nós vamos começar a fazer a nossa dashboard, vamos começar a montar o nosso painel interativo. Vai entrar mais algumas avaliações aqui, mais algumas indicações, né? Alguns campos indicadores de resultado, de análise, e à medida que a gente for montando o painel, a gente vai ver como é que vai ficar funcionando daí, ok? Nós vamos vir aqui na planilha, tá? Vamos renomear ela para análises. Nós vamos criar mais uma tabela e vamos renomeá-la para dashboard. É onde vai entrar o nosso painel, tá? Primeiramente a gente clica aqui nessa seta em que ela seleciona todas as planilhas, tá? Todas as linhas e colunas, perdão, dessa planilha. Ou melhor, a gente vai selecionar, acho que até aqui tá bom. Por que eu estou fazendo assim? Porque quanto mais células preenchidas, maior vai ficar o nosso arquivo. E o Excel, quando a planilha é um pouco grande, ela demora um pouco para carregar. E a gente precisa de que seja uma coisa dinâmica. Afinal de contas, a gente está criando uma tabela dinâmica, um painel interativo, para que seja rápido e perfeito a análise dos nossos olhos, entendeu? A gente seleciona essas aqui. Nós vamos pintar todas as células. Vamos colocar uma cor. Deixa eu ver a cor azul. Tá bom assim essa cor azul, certo? A gente, de linha de 1 a 22 aparece aqui no nosso visual. Vamos deixar até a linha 40, até a linha 50. Da linha 50 para baixo, a gente aperta Ctrl Shift para baixo, seleciona todas elas, tá vendo? A gente remove a cor. Ok? Então ela vai ficar essa parte aqui preenchida para a gente. Nós estamos começando a fazer o nosso painel interativo, tá? A gente vai vir aqui em inserir ilustrações, formas. Nós vamos escolher aqui, por exemplo, essa forma aqui, que é um retângulo com campos arredondados, cantos arredondados. Vamos colocar aqui, ó. Vamos selecionar aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos diminuir isso. Tá bom. O arredondamento dos cantos. Vamos duplicar ela 3 vezes, tá? Ctrl D duplica, ok? Ctrl mais D. Vamos alinhar aqui. Para que caibam todas elas aqui dentro no nosso campo de visão. Aí tá quase. Pronto. Tá bem assim. A gente duplica mais uma vez, tá?
E a gente vai colocar aqui em cima agora essa, cobrindo toda a nossa área aqui, certo? Vamos tentar manter o mesmo tamanho da outra, para que fique uma coisa padronizada. E a gente vai trazer ela para cá. Tá? Então aqui a gente vai começar a fazer a nossa dashboard. Nós viemos aqui na planilha, deixa eu arrastar essa planilha para cá, que ela vai ser a principal, certo? A gente vai aqui em análises e a gente vai pegar a primeira tabela dinâmica que a gente criou, a gente seleciona ela, tá? Vem em inserir gráficos, tá? Nós vamos escolher para isso aí um gráfico de coluna. Deixa eu ver como é que fica um gráfico de coluna. Tá. Localidade, contagem de localidade. Deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. A gente remove só esse campo aqui. Tá? A gente vai copiar ele, tá? E vai jogar aqui. A gente vai distribuir ele aqui dentro desse elemento aqui que a gente criou. Vamos ver aqui. Ok? Depois a gente vai formatar eles para ficar tudo na mesma padrão de cores para ficar bonito. A gente volta aqui na análise, a nossa outra tabela, certo? Eu estou utilizando esses 3 argumentos aqui para a gente montar um painel para a gente ver como é que funciona, tá? Mas você pode trabalhar com todos os campos. A gente vem aqui em selecionado a tabela dinâmica, a gente insere gráfico, tá? Vamos escolher agora um gráfico de barra. Vamos ver um aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Tá? Também remove esse campo total aqui. Copia. Vamos lá. Deixa eu excluir esse título aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Vamos colocar aqui. Tempo médio de atendimento. Vamos arrastar para cá, certo? Aqui a gente coloca atendimento por localidade. Nós vamos colocar o nosso terceiro gráfico aqui, que é o de média de avaliação. Inserir gráfico. Vamos ver um gráfico aqui de... Deixa eu ver. Linha, área... Deixa eu ver como é que fica esse. Pode ser esse aqui. Tá vendo que a gente arrasta, todos os campos são editáveis, entendeu?
Por enquanto a gente tem isso aqui. A gente vai pegar esse nosso segmentação de dados aqui e vai jogar lá também, tá? Mas a gente vai fazer a alteração nele. A gente clica aqui, cola, certo? E a gente vem aqui, ó, em segmentação, selecionado, com o item selecionado, tá? Ele está com uma coluna só. A gente tem 6 campos aqui, certo? Então nós vamos mudar para 6 colunas, ó. E a gente redimensiona ele, ó. Olha aqui. Ó. Como é que os gráficos vão mudando à medida que a gente clica no mês, tá? A gente insere mais uma forma aqui. O que a gente vai inserir? Uma caixa de texto. Isso, essa daqui. Clica aqui, ó. E dentro dela nós vamos colocar selecione o mês. Vamos formatar aqui. Tá bom esse tamanho aqui, deixa eu ver se é maior. Um pouco maior. Pronto. A gente traz ele mais ou menos aqui, tá? O que a gente faz? Que a gente vai formatar ele. A gente coloca a fonte numa cor branca e muda aqui o fundo, tá? Para ficar o mesmo padrão que tá o outro aqui. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu achar o azul que a gente selecionou aqui. Eita, cadê esse azul? Esse. Pronto. A gente também vai tirar a borda, vai tirar tudo aqui. Nós vamos fazer a... Deixa eu ver aqui. Editar elemento, formatar forma. Linha, a gente tira a linha. Aí ele sai a borda, ok? Pronto, ó. Saiu a borda. A gente agora vai começar a tratar os gráficos, tá? Como que a gente faz primeiramente? A gente pode melhorar o tamanho de visualização dele. É feito da seguinte maneira: a gente seleciona o gráfico, vai em gráfico dinâmico, analyze, né, no caso. Esse aqui é o Excel 2019, tá? Mas aí depende da versão do Excel que você tiver, vai estar análise de gráfico dinâmico, tá? De qualquer forma, você seleciona ele, vem aqui, botões de campo, você clica na seta aqui, tá? E ocultar tudo. Ó, ele ocultou todos os campos e deixou só os gráficos que importam para a gente e o nome, o título que a gente colocou. A gente faz a mesma coisa no outro aqui, ó. Tá vendo como é que fica melhor? Sai todas essas informações desnecessárias e vai deixar só o que a gente precisa para poder visualizar. Ó. Vindo aqui, ó. Certo? Olha como é que ficou melhor, ó. Vamos remover esse campo aqui, ó. A gente vai agora melhorar um pouco o visual dos nossos gráficos para que ele fique, tá, igual ao que está aqui no nossa base toda. Então a gente seleciona o gráfico, tá? Vamos começar aqui selecionando os elementos. Vamos mudar para um amarelo, que eu acho que combina com a cor azul aqui, certo? Ó. A gente clica na forma, tá? A cor de fundo a gente coloca igual. Aí desapareceu, ficou ruim a visualização da letra, né? Então a gente seleciona aqui, clica na fonte, ó, fonte branca. A gente faz isso com os outros gráficos também, tá? E para tirar essas linhas aqui, a gente vem em Design, tá?
aqui em Layout Rápido, ele já tem alguns modelos de configurações que a gente pode visualizar como é que fica. Esse segundo aqui já sai as linhas, então a gente seleciona ele, certo? Tira aqui, ó. Aqui também. A nossa terceira análise é a média de avaliação, certo? Então vamos escrever aqui também. Pronto. Vou ver como é que tá ficando aqui. Tá mais bonito, tá vendo? E aqui. Vamos selecionar esse aqui. Vamos ver aqui. Pronto, aparece só a linha do gráfico. Vamos vir agora aqui na nossa análise de novo, tá? E a gente vai pegar nossa tabela de avaliação, tá? Deixa eu dar só uma disposição desses itens aqui. Isso aqui não faz muita diferença não, tá? Porque a gente oculta isso aqui depois. Mas é só para a gente conseguir visualizar melhor aqui, porque está meio poluído. Seleciona ela. A gente copia ela. E aí a gente vai vir aqui, ó. Vai clicar em rótulos, né? Vai em filtro de valores. Seleciona os 10 primeiros. Só que a gente não vai querer os 10 primeiros. A gente quer o quê? O primeiro, certo? Da média de avaliação. Então, o primeiro que teve foi a Suelina, ok? A gente copia isso aqui agora. Tá? E aí, novamente eu clico aqui em rótulos, vou em filtros de valores, tá? 10 primeiros. Só que agora a gente não vai escolher o primeiro, a gente vai escolher os últimos, tá? E a gente continua com 1 para que escolha o de pior nota, certo? Então, o de melhor avaliação tirou nota 10, o de pior avaliação tirou nota 7. A gente volta na nossa dashboard, tá? Vamos inserir mais umas formas aqui, ok? Copia, certo? O que a gente vai ter aqui nessa primeira forma, tá? É o nome de melhor avaliação. Então a gente seleciona ela, clica em igual, vai na tabela de análise e vai na célula que está ela, certo? E dá Enter. Note que ela já setou a célula e apareceu o nome da pessoa aqui. A mesma coisa a nota de valor, tá? De melhor valor. A gente clica na forma, clica em igual para abrir a fórmula, vai na tabela e clica aqui.
vai dar erro desse jeito. Deixa eu corrigir aqui, tá? É só a gente visualizar aqui, ó. A gente tem a Ana Suelina tá no J4. Então aqui vai estar no I5. A gente copia a fórmula. Joga aqui. Vai estar no I4, eu acho. Deixa eu ver, não, J4, perdão. Deixa eu ver onde está aqui. Está no K4. Então a gente vem aqui, ó. Certo? Agora a gente vai formatar aqui igual aos outros. A gente clica na forma, tá? Muda a fonte para branco. E a gente vem aqui em formato de forma e a gente retira o contorno. Ok? Ó. Sem contorno. Vamos diminuir aqui, vamos aumentar a fonte para aparecer mais em destaque, né? Vou deixar uma fonte 20 aqui. Vou colocar no meio. Deixa eu colocar aqui um destaque, deixa eu ver. Vamos mudar a cor da forma, vamos deixar amarela, certo? Aqui também, ó. Ver aqui mais ou menos a altura. E a gente centraliza o texto aqui também. Vamos copiar ela, os dois elementos, Ctrl D, tá? Antes de copiar, deixa eu trazer eles para cá. Vamos jogar para cá isso, agora a gente copia. Vamos alinhar com a mesma altura. E aqui vai entrar a pior avaliação, certo? Então a gente aumenta aqui. Deixa eu ver antes aqui o que eu consigo fazer. Pera lá. Então aqui, qual é a célula que indica a pior análise? A gente vem aqui em análise. O Marco Aurélio é a J8. J8 e K8. Então vamos lá. Aqui é igual a J8. Certo? Já mudou o nome do Marco Aurélio. E aqui K8. Então aqui são as piores notas. Tamanho 20, vamos lá. A gente já está acabando a aula já, tá, pessoal? A gente aprender. A gente entra aqui novamente com uma caixa de texto, certo? Então aqui vai colocar pior avaliação de atendimento. Vamos deixar essa aqui com a cor preta. Não. A cor preta. Para poder a gente ver aqui. Tá, mas tá fora, tá vendo? Vamos colocar a forma aqui também. Para a gente manter o padrão, certo? A gente deleta esse elemento. A gente pode copiar isso aqui mesmo. Remove a referência da célula. Vou colocar aqui.
gente deixa aqui do lado e vamos copiar ela. Ctrl D. Você já vai entender porque que eu coloquei o alinhamento do texto do lado. Vamos mudar para melhor nota. Eita, ó. E aqui para pior nota. Vamos inserir aqui mais um. Vamos copiar isso aqui mesmo. Análise de atendimento por região, certo? Vou mudar a fonte para branca, vamos deixar ela sublinhada, vamos tirar a formatação de fundo de preenchimento, tá? Isso aqui vai ser o título do nosso painel. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso aqui tá bom. A gente agora vai mudar aqui, ó. Vamos deixar na cor branca, tá? E a fonte preta. Eu tinha deixado aqui o texto disposto na lateral, porque eu queria colocar um ícone, tá? Só que essa versão do Excel aqui não tem essa opção. A gente vem aqui em inserir ilustrações e aparece ícones aqui. Então vamos colocar aqui um sinalzinho de mais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só ele só. Consigo colocar aqui uma cor preta. Vou mudar aqui para preto também, que é para ficar igual e dar um destaque, certo? E aí a gente tem a diferenciação da melhor para pior nota. Eu ia colocar um sinal de joia para cima e um para baixo aqui e mudar a cor dele. Mas assim a gente também consegue entender isso, tá? Pronto, fica um pouco de padrão, certo? E por último, para encerrar a aula, a gente vai personalizar aqui a faixa de segmentação. A gente clica aqui, vai em segmentação, a gente seleciona aqui, seleciona um, clica em duplicar, tá? Vamos colocar aqui novo estilo, vamos renomear para novo estilo, a gente formata, tá? Vem em preenchimento, coloca a cor que a gente utilizou, vem em borda, retira a borda e fonte a gente pode manter. Ok? E aí a gente seleciona ele. Então, ele já ficou na cor que a gente queria. A gente agora vai tirar o título, tá? E vai inserir uma sublimação aqui nessa palavra para ficar parecido com o outro. A gente seleciona o nosso elemento de segmentação, a gente vem em segmentação, configurações da segmentação e a gente desmarca aqui o título, tá? Pronto, ele saiu aqui, certo? Ficou só os meses aqui para a gente selecionar. Vamos ver aqui se a gente aumentar a fonte. Vamos deixar assim mesmo, tá?
Vou colocar parecido com esse aqui. Deixa eu deletar isso aqui e pegar esse, copiar esse aqui. Vamos lá. Centraliza. E agora a gente vai descer aqui, certo? Vou selecionar os dois aqui para dar uma alinhada com os outros aqui que a gente tem. É só mais isso que a gente vai fazer, tá bom, pessoal? A gente acabou aqui a nossa aula hoje. Vamos só deixar padronizado. Para cima aqui. Pronto. Beleza? Aí com isso a gente acaba a nossa aula de hoje, tá? Em que a gente aprendeu a criar uma dashboard, um painel interativo, tá? Do zero. Se gostou, deixa o like, tá? Se não gostou, dá o seu dislike também, dá a sua interação, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, tá? Todo o feedback que vocês dão para mim é importante para que eu continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreve, aproveita e ativa o sino das notificações. Deixa o seu comentário, se gostou, compartilha, tá? Muito obrigado, fica comigo que junto a gente vai crescer. E até a próxima aula, pessoal. Ok? Grande abraço.